Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com o Senhor nesta noite? Amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abram a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos fazer menção à santa palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Já foi feita a oração, mas eu quero te pedir para você fechar a Bíblia por um instante Glória a Deus. e colocar a mão sobre o seu coração. Aleluia. Pai bendito, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor Jesus, o Senhor disse que sem mim nada podereis fazer, e eu sei, Jesus Cristo, muito bem disso. E nós glorificamos e bendizemos ao Senhor nesta noite, pois é o Senhor quem está no agir deste culto, poderoso Espírito Santo. Fala conosco aos nossos corações, nos conduz a pleno conhecimento das Sagradas Escrituras para a edificação da nossa alma. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E que em nossos lábios esteja uma palavra pura da verdade, do conhecimento, apontando Jesus Cristo como centro, criador de todas as coisas, redentor, salvador e remidor de todo aquele que crê. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de um versículo da palavra de Deus que eu poderia afirmar com toda certeza que é um versículo conhecido de cor por 99,9% dos pregadores da palavra de Deus. Glória a Deus. E louvado seja Deus por isso, porque é um versículo que expressa o poder da palavra de Deus e algumas de suas atribuições. E isso realmente é algo que tem que ser memorizado. Mas eu digo isso, amados irmãos, para que não deixamos que o fato desse versículo ser tão bem conhecido nós passarmos despercebidos, porque já o conhecemos. Precisamos meditar nas Sagradas Escrituras e fazer como nos ensinou Jesus Cristo: errais por não examinar as Escrituras Sagradas, para que não possamos cair em destruição e descrédito, como o povo de Deus caía na época de Oséias, onde Deus usou seu servo para advertir o seu povo, dizendo: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Precisamos sim, meus queridos irmãos, aprofundarmos nesta palavra, como está escrito em Ezequiel 47, quando o profeta de Deus, naquela visão, estava ali diante do templo, no tabernáculo do Senhor, e ele via ali dentro do templo águas, e cada vez que ele andava, as águas eram mais profundas. Que possamos navegar na profundidade do Espírito pela palavra de Deus, para que em nossa vida se cumpra toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amados irmãos, não se engane, um culto tem que ser racional, como está escrito em Romanos capítulo 12. Precisamos saber o que estamos fazendo, por que nós vamos para o culto, por que nós vigiamos, por que nós oramos, por que nós subimos e descemos monte, por que nós andamos com essa ou determinada outra roupa, por que nós procedemos dessa maneira, para que nós possamos fazer como o apóstolo Pedro nos ensinou em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nós possamos estar prontos com mansidão a responder a qualquer o motivo pelo qual nós fomos vocacionados, nós fomos chamados, para que em qualquer momento, qualquer pessoa, seja leiga ou seja a mais culta, seja o menos ou mais entendido, para que nós possamos ter a certeza do caminho a qual nós estamos caminhando e poder expressar isso. Precisamos expressar isso. Uma certa feita eu perguntei a uma jovem, falei para ela assim: por que você vai para a igreja? E ela me deu uma triste resposta. Ela falou para mim assim: pastora Prígio, eu vou na igreja porque a minha amiga vai. Aleluia. Eu vou na igreja porque a outra minha amiga vai.
Isso parte o nosso coração, meus queridos irmãos, porque este momento aqui é um momento sagrado. Tão sagrado que para nós estarmos aqui, Cristo abriu os braços da cruz. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso hoje estamos aqui para glorificar e enaltecer o poderoso nome santo do Senhor. Como dizia o salmista, é Ele que levanta o pobre do monturo, do monte de lixo, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Por isso nós estamos aqui. E quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós deparamos com um poder extraordinário da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amados irmãos, quando nós vamos meditar em um versículo como esse, nós precisamos primeiro analisar o contexto imediato. Irmão David, o que é o contexto imediato? O contexto imediato, os versículos antes e depois do versículo a qual nós lemos, nos dará a compreensão do contexto imediato. Faz muito bem, meus queridos irmãos, nós também vamos fazer uso do contexto do livro, entender por que este livro foi escrito, para que nós possamos chegar a um conhecimento profundo e edificante para a nossa vida. O motivo primordial que este livro foi escrito, o livro dos Hebreus, fazendo uso então da hermenêutica, nós vamos entender o seguinte: que este livro foi escrito no período da igreja primitiva, que sofria uma perseguição sanguinária terrível. Hoje, no nosso país, nós sofremos uma perseguição ideológica, teológica, cultural, motivacional, quem sabe outras coisas mais. Mas como em outros países ainda matam cristãos, naquela época os cristãos estavam sendo procurados para serem mortos. E ali tinham muitos prosélitos que eram convertidos de outras nações, mas também tinham judeus que abandonaram as práticas do judaísmo, baseado apenas como lei de regra de fé a Torá, e estavam servindo a Jesus Cristo, crendo que Ele era o Messias, o sumo sacerdote, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo medo da perseguição, pelo medo de serem mortos, estes irmãos judeus estavam querendo olhar para trás. Então, meus queridos irmãos, o autor, ainda desconhecido do livro de Hebreus, vem escrever este livro para que a fé em Cristo Jesus seja, talvez, quem sabe, de novo reestabelecida, renovada, para que assim nós possamos trilhar o bom caminho do Mestre a qual Ele nos ensinou. Precisamos entender também de uma verdade, que esse livro é um divisor de águas. Alguns estudiosos dizem que este livro é o 5º evangelho, porque enquanto os outros 4 evangelhos citam o nascimento de Cristo, a sua vida, os seus milagres, os acontecimentos, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, o livro de Hebreus relata Cristo agora já ascendido aos céus, à destra do trono do Pai, como o Cordeiro de Deus que foi morto e venceu, não agora mais com aquele semblante de derrota pela morte da cruz, mas vivo e ressurreto para a glória do Deus Pai. Foi assim que este livro foi escrito, o livro do Novo Testamento e de toda a Bíblia, que mais cita o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, citando que tudo que aprouve na lei, no Antigo Testamento, em todos os livros, em todos os profetas, culminaria para cumprimento de um único propósito em Cristo, que é o autor da vida. Para nós entendermos melhor também, nós precisamos entender o que o capítulo quer dizer.
Se nós formos resumir este capítulo em uma palavra, nós resumiríamos, irmão Agel, este capítulo sendo o repouso. Glória a Deus. O repouso de Deus. E o autor aqui, de uma forma bem articulada, ele cita 3 tipos de repouso, sendo que um é o repouso perfeito que se cumpriria em Cristo Jesus, Glória a Deus. e outros 2 repousos tipológicos, ou seja, que fazem tipologia ao ministério de Cristo. Estava no Antigo Testamento, citado na lei, nos profetas, mas estava apontando para Cristo. Isso se dá o nome de tipologia. Aqui no versículo 2 e o versículo 3 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Versículo 4: porque em certo lugar diz: no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Nós precisamos entender que o primeiro repouso tipológico citado no capítulo 4 é o descanso de Deus. Todos nós conhecemos a palavra em Gênesis capítulo 1, quando Deus vem criando todas as coisas. No primeiro dia Deus cria a luz e assim por diante. Deus cria a lua, o sol, Deus cria os luminares, Deus separa a divisão entre águas e terras, faz crescer folhagem que dê frutos, faz crescer, nascer e crescer peixes que se multiplicariam. Agora, amados irmãos, o 7º dia Deus descansou. O que significa então o descanso de Deus? Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 está registrado: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizava, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou toda a obra que realizara na criação. Amados, o descanso de Deus não é como aquele do trabalhador que chega da lida do trabalho, cansado da sua obra, para poder talvez pegar aquele boião, né, pastor? Pegar aquela janta e descansar. Deus não estava ali descansando das suas obras de uma forma física, onde as suas forças foram exauridas pelo poder do trabalho. Porque lá em Isaías capítulo 40, versículo 28 diz: será que não sabes e nunca ouviu falar? O Senhor é o nosso Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem se fatiga, e não há esquadrinhação para o seu entendimento. Então, o que significa o repouso, o descanso de Deus? Eu quero que você observe que em todos os dias da criação, lê-se no texto com cuidado, que você vai observar. Todos os dias eram citadas, e foi a manhã e a tarde do dia, do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia, mas o 7º dia não teve tarde nem noite. Sabe o que isso significa? Estava apontando para um descanso não físico, mas quando Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso, o 7º dia, estava apontando para Cristo. E por que, irmão David? Ele não tinha nem manhã nem tarde, porque ele não tem início nem fim. É por toda a eternidade
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Sabe o que isso significa? O segundo repouso tipológico citado aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, fala da trajetória de Israel no deserto, livre dos seus opressores no Egito, e agora estava com Josué adentrando a terra prometida. Todo esse percurso simboliza a vida do crente que abandona o mundo de pecado que o oprime, que o escraviza, passa pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, mas ele alcança descanso em Cristo e alcança as mansões celestiais, a Canaã celestial em Cristo Jesus. Mas aí o autor vem dizendo: se o descanso dado por Deus ao povo através de Josué fosse perfeito, não falaria ele de outro. Agora no versículo 9 diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Esse é o terceiro. Glória a Deus. O pleno, o único, apontando para Cristo, o grande autor da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Glória a Deus. aquele que foi morto, mas reviveu e venceu. A Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o único e verdadeiro, ao maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus Cristo representa o dia sétimo da criação, aonde o próprio Deus descansou, dizendo para a humanidade: também vos dou descanso através do meu Filho Jesus. Detalhe, sabe essa palavra que é o repouso, no versículo 9? Portanto, resta ainda um repouso. No original grego que foi escrito, na língua original grega que foi escrita essa carta, sabe de qual outra forma se traduz essa palavra repouso? Sábado. Quando Deus disse para toda a congregação de Israel: você pode trabalhar 6 dias, Glória a Deus. mas no 7º dia será o sábado do Senhor. A terra pode produzir 6 anos, mas no 7º ano a terra descansará, Glória a Deus. porque é o sábado do Senhor. Jesus Cristo é o representante do sábado, a Ele que estava se referindo. Sábado, o 7º dia da criação. Foi por isso que Jesus Cristo disse com toda a autoridade: eu sou o Senhor do sábado. E sabe o que significa os 6 dias de trabalho, porém o 7º dia de descanso? Descansa a tua alma em Cristo, porque de todas as tuas obras Deus te fará descansar. Quando Deus diz lá em Apocalipse capítulo 21 versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas já foram passadas. Aleluia. Agora vem o melhor. Até aqui eu introduzi a mensagem para você. Agora eu vou começar a pregar. Aleluia, glória. E não se engane. Glória a Deus. Uma mensagem não é poderosa pela extensão de minutos que ela é pregada. Aleluia. A mensagem é poderosa quando
quando ela encontra um coração aberto. Como aquele semeador em Mateus capítulo 13 que saiu a semear e encontrou uma terra boa. Porque quando a terra é boa, Jesus te ama, já salva, já cura, já liberta, já transforma, já batiza com o Espírito Santo e prepara para encontrar com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Para nós então realmente compreendermos o versículo 12, quando fala da palavra de Deus, analisamos então o versículo 11, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque lá no versículo 1 está escrito: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás. Sabe o que o autor está querendo dizer? Para nós não perdermos a nossa salvação pela desobediência, como aquele povo de Israel que não obedeceram e pereceram no deserto. Aleluia. Ei, Glória a Deus. a palavra de Cristo que foi ministrada sobre a tua vida não foi para te matar, não foi para te destruir. Esse deserto que tu está passando, que tu está vivendo, é apenas um momento. Ei, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: porque estranhei, amados irmãos, a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. É necessário que, se com ele padecemos, com ele também nós reinaremos. Agora, irmãos, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. São avisos. Aí, irmãos, tem alguns engraçadinhos. Cumprindo-se 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quando diz assim: e o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão. O que apostatarão? A apostasia é o abandono público e consciente da fé genuína em Cristo Jesus. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí tem uns engraçadinhos que vem pegar uma teologia da linhagem calvinista e dizer assim para você: não, se Deus te predestinou para a salvação, tu vai ser salvo. Te tranquiliza. Não, se você já está salvo, se você já foi salvo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final tudo se ajeita. Deus é Pai, Deus é amor. A teologia fala sobre o duplo amor de Deus. Da mesma forma que Deus chama a humanidade, o homem ou a mulher que está no pecado, da mesma forma Ele ama o juízo. É por isso que Ele disse: Deus é amor, mas Ele também é fogo que consome. Deus abomina o pecado. Deus trará juízo e justiça ao pecado. E como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Porque se uma vez só nós pecamos, como está escrito no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, o salário do pecado é a morte. Então todos nós teríamos que morrer, mas em Cristo nós temos as nossas manchas purificadas. Colossenses 2,14: a cédula que nos era contrária, Cristo a cravou na cruz, pela loucura da pregação do Evangelho. Aí tem uns engraçadinhos que com a graça barata
com a hipergraça, distorcem a palavra. Se o próprio Cristo disse: vigiai e orai, na verdade o Espírito está pronto. Sabe o que esse Espírito está pronto? Para você entender isso, você tem que ir lá em João capítulo 3, quando Jesus Cristo disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Quando lá em Gênesis capítulo 2, Deus soprou nas narinas do homem um fôlego de vida, a tradução mais perfeita desse versículo seria o Espírito de vida, e ele se tornou alma vivente. Lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó da onde veio, e o Espírito torna a Deus que o deu. O Espírito de vida que há em nós estava morto por causa do pecado, mas quando em Cristo nós ressuscitamos das cinzas, nós então estamos cumprindo em nossa vida o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O teu espírito está pronto, crente, o teu espírito já foi vivificado, mas toma cuidado, porque você ainda está na carne. Versículo 11 é um toma cuidado daqueles. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O apóstolo Paulo adverte a nós operarmos a salvação com temor e tremor. Está lá em Filipenses capítulo 2, do 12 ao 15, depois você lê. Aí muita gente diz assim: irmão David, mas eu acho errado esse negócio. Por que a gente tem que policiar nossas atitudes, mudar de vida, se Cristo nos salva pela graça? Efésios 2,8: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então por que, irmão Deide, que eu tenho que me santificar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que padecer? Para nós entendermos isso, nós temos que ir lá em João capítulo 15, do versículo 4 ao 6, quando Jesus disse assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não estiverdes ligado, permanecendo em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, presta atenção, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e se queima. Quando Jesus Cristo fala de frutos, é como ele nos ensina lá no capítulo 7 de Mateus, a analisarmos os falsos profetas. Pelos vossos frutos o conhecereis. Mas não se engane, este fruto aqui não é o fruto que nós produzimos no reino em exercício dos dons espirituais, porque os dons espirituais, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, ele só é ministrado, exercido, potencializado pelo poder do Espírito. Não convém a nós, é o próprio Deus que faz. Por isso que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas não se engane, porque naquele dia irão dizer: Senhor, nós pregamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas, expelimos demônios. Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Quando Jesus Cristo aqui no capítulo 15 de João fala de fruto
Jesus Cristo está falando do que estava descrito, o que seria posteriormente escrito em Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Verdade. Ei, irmão, você sabe se o irmão é crente mesmo? Não é com o microfone na mão, não. Aleluia, Jesus. Verdade. Aleluia. Quer saber se eu sou crente? Vai passar uns dias comigo lá em casa. Verdade. Glória a Deus. Chega na minha esposa e fala para ela assim: como é que é esse homem aí dentro de casa? Porque aqui o culto é só 2 horas. Eu ponho uma máscara, lá fora eu tiro e tá tudo bem. Aleluia. Mas o que eu sou de verdade se revela na minha intimidade. Glória a Deus. Aí quando Jesus Cristo fala de frutos, se nós estamos ligados nele, nós iremos produzir frutos de caráter relacionados a Cristo. Como o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí então eu produzirei frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista. E todos aqueles que olharem para mim, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, para que a vossa luz resplandeça no mundo e através das vossas boas obras glorifiquem o Pai que estás nos céus. Precisamos entender que a salvação nos foi outorgada como herança. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Verdade. Porque enquanto a vida, em outra passagem dizendo: enquanto a vida há esperança. É por isso que Jesus em Apocalipse diz: guarda que ninguém tome a tua coroa. Guarda, irmão, vigia, seja prudente. Glória a Deus. Agora, para nós entendermos isso, essa aparente discordância entre obras, santificação e salvação, entenda uma coisa: nós não temos que orar e jejuar, nem pagar nenhum preço para sermos salvos. O único preço que deveria ser pago foi o de Cristo na cruz do Calvário. Mas aquele que está ligado em Cristo e que a salvação pela loucura do Evangelho lhe foi alcançado, esse vive de acordo com Cristo viveria na terra. Quem olha para aquele que foi alcançado pela salvação não vai ver mais ele, mas vai ver a Cristo. Porque aqui em João capítulo 8, verso, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não andará em trevas. Aleluia. Mas lá no capítulo 5, 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Sabe por que Jesus Cristo disse isso? Jesus Cristo não estava se contradizendo, porque a comunhão, a intimidade que Ele quer ter contigo é tamanha que quem olhar para você não sabe se vai ver você ou se vai ver a face do próprio Jesus. E o Espírito convida quem quer ser como eu sou, quem quer viver como eu vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Quando você faz essa breve análise Aleluia. do contexto imediato e de todo o livro de Hebreus, aí você se depara com o versículo 12 que diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Para só um pouquinho. Antes de você pegar o prato principal, antes de você pegar o prato principal, você vai na entrada, naquela saladinha, né? Aleluia. Presta atenção, por quê?
a palavra de Deus. Quando você estuda um pouquinho, eu não sou bom nisso não, tá? Mas quando você estuda um pouquinho a gramática portuguesa, você vai entender que o porquê, junto e sem acento, ele quer dizer a explicação ou a resposta de alguma coisa. De forma que esse porquê do versículo 12 é o motivo de toda a explanação dessa pregação, de todo o sacrifício que Cristo fez por você, de toda a herança que você tem em Deus através de Cristo. Esse porquê, aí a palavra de Deus continua dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva. Sabe por que a palavra de Deus é viva? Porque ela se move. Sabe por que a palavra de Deus se move? Porque ela é o próprio Cristo na terra encarnada. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 13: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo, a palavra de Deus. Deus vela tanto pela sua palavra, que a sua palavra revela o seu próprio caráter. É verdade, meu Deus. Porque a palavra de Deus é viva. Sabe por quê? O santificar. Sabe o porquê de todo o sofrimento? Sabe o porquê de toda angústia e de toda glória? Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é eficaz. Glória a Deus. Sabe o que significa eficaz? O poder de ser competente, de fazer aquilo a qual foi instituído para ser feito. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11: porque assim como a neve e a chuva caem e não torna sem antes cumprir com o propósito a qual foram enviadas, assim é a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, sem antes cumprir com aquilo que me apraz. Aleluia. Glória a Deus. Você pregador do Evangelho, Aleluia. você evangelista, que volta para casa com o coração angustiado, porque nenhuma alma te deu ouvidos. Não te engane, a palavra que tu prega, ela é viva, ela fala por si, ela caminha por si, ela é viva por si, não depende de mim nem de você. Eu creio, papai querido, é verdade. Aleluia. Continuando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Sabe o que significa? Que a palavra de Deus é como uma espada melhor, mais eficiente do que uma espada de dois gumes, uma espada de dois fios. Ela corta para os dois lados. A palavra de Deus, ela mata e ela faz viver. A palavra de Deus, ela corrige e traz alento. A palavra de Deus, ela corrige o pecador, mas lhe promete a vida eterna que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus fere, mas ela também é a cura. Verdade, meu Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. Alma e espírito se refere ao tocante, ao que é espiritual em nós. Alma e coração na Bíblia são a mesma coisa.
Por isso que em Provérbios 4:23 diz: em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Coração e alma na Bíblia são a mesma coisa. O Espírito foi dado ao homem, como eu já citei em Gênesis 2:7, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, um ser pensante, um ser que exerce as suas faculdades mentais. E a palavra de Deus, ela faz divisão entre juntas e medulas. A palavra de Deus tem o poder de mudar e transformar até mesmo o corpo do homem. Salmo 73, versículo 16: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Porque a palavra de Deus é que nos guia no caminho da verdade. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 107, versículo 19 e 20: então clamaram ao Senhor da sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Quando a palavra de Deus aqui diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, está dizendo que a palavra de Deus, ela é a ferramenta perfeita que faz eu entender a mim mesmo. Quem aqui já teve a infelicidade de adverter alguém por causa do seu erro? Por isso que dizia o sábio pregador: ensina o sábio e você vai ter um amigo. Adverte o tolo e você vai ver o que é um cão bravo. Quem aqui já teve uma infelicidade de mostrar a alguém o seu defeito? Você perde o amigo, você perde o companheiro. Mas quando é a palavra de Deus que mostra, que discerne os pensamentos, as intenções, que vai aonde nem mesmo a ciência pode ir, que vai até mesmo aonde somente o próprio Deus pode ir, a palavra de Deus, ela produz a fé, convence do pecado, produz arrependimento, porque quando a palavra de Deus brada no coração, ele não tem para onde correr. Quem falou foi o próprio Deus. Por isso, nessa noite, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como diz em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Todos digam sabe por que você está sofrendo? Por causa da palavra. Sabe por que tu tem vida? Por causa da palavra. Sabe por que o teu nome está escrito no livro da vida? Por causa da palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Por isso permaneça firme, por isso permaneça aguardando a voz